O Vingador do Passado. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Vingador do Passado, o podcast que veio para reinar na cultura nerd. Aqui é Vitor Sonite, estou acompanhado do Rossi e do Bruno. Rossi, nós estamos vendo aí que você está muito animado para o programa de hoje. Qual que é o tema do programa de hoje? Hoje nós vamos falar sobre Duna, uma das obras que refletem o calor que está fazendo aqui na nossa cidade de Belo Horizonte. E Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Duna, todo mundo aí tá vendo os filmes, né? Pelo menos na nossa bolha nerd, tá sendo muito bem falada nesse ano. Os nerds mais high level já leram os livros aí no passado, né? E você, qual que foi o seu primeiro contato com Duna? Foi com os filmes ou foi com os livros? Pois é, eu já vou falar da minha primeira experiência. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, caro ouvinte. E começando aqui com energia total, né? Já que o Rossi tá um pouquinho mais assim. Eu queria começar só fazer uma pergunta rápida pro Rossi. Rossi, como você está se sentindo hoje? Você está se sentindo assim mais velho, mais jovem? Como é que é? Cara, desde a cada dia que eu me aproximo dos 40 anos de idade, eu só me sinto idoso. Cansado pra caralho. Falando rapidamente com o nosso ouvinte, eu tenho a sensação, eu tenho uma teoria, cara. Eu acho que o Rafael Rossi, ele é o velho de Schrödinger, cara. Porque vem aqui com alguns episódios, ele vem aqui e fala assim, não, porque eu tô velho. Mas é porque nós resolvemos gravar 8 horas da noite, irmão. 8 horas da noite eu já tô com sono, eu sou velho. 2 horas da tarde eu ainda sou um jovem. Vai chegando, o sol se põe, entendeu? Minha energia se põe com o sol. É assim que funciona. Olha só, vou aproveitar. Eu faço um comentário assim, não, porque o Rossi é velho. O quê? Você me ousa me chamar de velho? Esse é o Rossi de 2 horas da tarde, não o Rossi de 8 horas da noite. Entendi. Então, realmente é o velho de Schrödinger. Tá, vou aproveitar esse gancho aí do horário, né? Claro que o nosso ouvinte pode estar ouvindo a gente aí de manhã, de tarde, de noite. Mas tem uma razão muito nobre por estarmos começando a gravar mais tarde hoje, né? E nós estamos acompanhados aqui hoje do Ricardo, né? Mais uma vez, né? Que teve aí acompanhando a gente no bate-papo sobre RPG, sobre Dungeons and Dragons. E ele também é um fã de carteirinha da série Duna, né? E eu ia até fazer uma outra pergunta para o Ricardo, mas Ricardo, relacionado a esse motivo nobre que estamos demorando um pouco para começar hoje, você consegue identificar alguma vantagem de se viver no planeta Arrakis em comparação com o planeta Terra? Bom, eu vejo, né? Boa noite, pessoal. Primeiramente, estamos aí novamente para curtir aí esse momento com vocês. Bom, eu acho que hoje, em especial, a principal vantagem de Arrakis é realmente o controle que eles têm da água, né? Onde não é possível ali ninguém tonto mergulhar na piscina de celular, fazer umas asneiras dessa, igual o nosso amigo Vitor fez hoje, né? Nossa, é verdade? Que vergonha, Vitor. Pois é. Segura aí que a minhoca titânica vai entrar em cena, cara. Realmente, celular foi embora. Peraí, o Vitor tá gravando bêbado hoje? Não, só se for de Coca-Cola, né? Mas Coca-Cola realmente tem um... Não, a tontura deve ser de açúcar, porque ele não bebeu não, mas ele mergulhou na piscina de celular, cara. Ele não precisa de álcool pra ficar tonto, não. Ele já nasceu desse jeito. Já é o estado natural, né? Eu não sei o que é mais triste, né? Na verdade, eu entrei na piscina tranquilo, né? A gente tava fazendo um churrasco de categoria Tier S, viu? Do senhor Ricardo aí fazendo lá, né? Pra mim e pro nosso outro amigo, o Dudu, né? O Eduardo, o Bacon, o Homem de Mil Nomes.
E o churrasco espetacular, né? Fazia muito tempo que a gente não encontrava o pessoal. Que bom. E depois que eu tinha entrado naquela água geladinha, espetacular, depois de uns 20 minutos eu bati a mão no bolso. Uai, meu celular tá aqui no bolso. Nossa senhora. Sobreviveu ou já era? Amanhã saberemos. Está submerso no arroz, né? Está submerso no silt, né? Porque em Arax nem teria ocorrido isso, né? Agora... Pois é, então... No mundo, né, que a Coca-Cola é escassa, né? A água é escassa também, né? Eu não sei se a areia destruiria seu celular. Mas eu queria, né? Porque a gente pulou, deu um salto gigantesco e eu não queria deixar de responder a pergunta que o Vitor fez no comecinho do programa. Então, se vocês me permitirem, gostaria de... É porque eu vou demorar um pouquinho para poder contar essa experiência, porque eu acho que tem tudo a ver com o programa de hoje. Vai lá. Bom, beleza. Então, porque... Nossa, minha primeira experiência com Duna, cara. Depende. Deixa eu só fazer um parêntese. Depende. Faz aí. Você pode... Vai demorar tanto quanto o Vitor pra narrar a cena dele de 2 filmes no último episódio, velho? Não, eu não vou contar todo o filme pra poder não escolher uma cena. Então tá bom. Não pode. Não se preocupe. Então, cara, meu primeiro contato com o mundo de Duna foi ali pelos meados dos anos 90, né? Acho que foi em 93, 94. Eu costumava ir na casa de um amigo meu, chamava João Carlos. Eu assisti o irmão mais velho do João Carlos jogando jogos como Civilization 1, Duna 2. E eu ficava embasbacado com aquilo, né, cara? Eu nunca não sabia que existia livro nem nada, não. E o jogo do Duna, que era o Duna 2, era um jogo de estratégia em tempo real, né? Um FPS sensacional que foi inclusive utilizado posteriormente como base para a produção de todos os outros jogos de FPS, porque ele faz uma quebra naquela época com os jogos de turno, né, baseados em turno, que eram os jogos de estratégia que existiam naquela época. Ele é anterior ao Warcraft, né? Ele é anterior ao Warcraft, você tinha que selecionar unidade por unidade, era um inferno, cara, aquele jogo. Era um inferno. Tanto é que depois com o Warcraft, nossa, você pode selecionar 4 unidades ao mesmo tempo, que coisa incrível, né? No 1 você ainda tinha que selecionar unidade por unidade. Era, né? No 1 era. Pois é, no 2 você selecionava 9, você Que jogo incrível. O 2 era sensacional, você podia criar esquadrão lá, era lindo. Não é? Pois é, cara. Aí naquela época, nos meados dos anos 90, eu tinha em casa um 386, né? Computador, não lembro se vocês lembram. Mas naquela época que você falava assim, nossa, um Pentium. Eu tenho um Pentium em casa, coisa incrível, né? Mas a minha mãe trabalhava com computador, então a gente teve acesso muito cedo com o computador. E eu lembro que ele teve um dia que ele virou assim, você gosta do jogo? Vou copiar aqui nos disquetes pra você. Me deu aquele tanto de disquete. Eu fui pra casa todo feliz, e assim, tinha que entrar no prompt do DOS pra instalar aquele tanto de trem, né? Sim. E, cara, quando o jogo iniciou, eu comecei a jogar aquele jogo absolutamente incrível. Porque qual que era a ideia do jogo, né? Falando assim do pano de fundo, que vocês vão ver que o Duna, ele é mais do que... Ele é uma franquia, não é só o filme que surgiu agora, né? Ele tem um livro, e todos os elementos da criação desse universo, como todos, já estavam ali. Os jogos políticos, né? As casas. E qual que é a ideia do jogo? Você tinha ali a luta pelo melange, né? Que é, inclusive, o que tornou o sistema do jogo utilizado, inclusive, para o StarCraft e outros jogos, que é a competição pelos recursos que estão ali no jogo, né? Então, qual que era a ideia? O plot da história, né? Que, assim, se for falando demais do jogo aqui, eu acho que o nosso foco é mais sobre a história em si. O imperador Frederick IV, isso não é a história do jogo, ele, após uma guerra, ele tá com pouco recurso no Império. Então ele promove uma espécie de competição entre as casas, que é o seguinte, ele vai dar o controle sobre Arrakis, né, para a casa que entregar para ele a maior quantidade de especiarias, certo? Então o que acontece? As casas entram numa corrida para conquistar Arrakis, enquanto coletam as especiarias para o imperador, né? E é o que acontece. Você joga o jogo, né? Já tem as intrigas políticas, tem todos os elementos, tem os Fremen, eles aparecem de vez em quando para poder lutar a seu lado ou contra você. Tem as tropas Sadurkar do imperador que chegam de vez em quando também para poder te ajudar.
nessas batalhas. E no final do jogo, quando você chega ao final do jogo, né, você já está conquistando Arax. E o que acontece? As duas facções que estão perdendo, porque você pode escolher entre os Artrades, né, os Harkonnen e os Ordos. Aliás, uma trivia, os Ordos é uma casa não canônica. É uma casa que foi criada para o jogo. Na verdade, não é criada para o jogo. Ela tem uma citação na Enciclopédia Duna. Não sei se vocês já souberam sobre a existência disso. Uma citação, assim, existe uma casa chamada Ordos, mas a lore mesmo da casa Ordos é criada no jogo, sabe? E ela não é considerada não canônica. E é uma casa, assim, que tem a ver, assim, com coisas mais traiçoeiras, com smugglers. Qual que é a palavra mesmo para smugglers, gente? Contrabandistas. Contrabandistas, perfeito, obrigado. Mas com contrabando e tal, né? Então, assim, os Harkonnen são mais lawful evil, com aquele toque de caótico, talvez, né? Os Artrades são mais, entre aspas, leais e bons. E tem essa outra casa que é mais, assim, dessas facções contrabandistas. E aí você chega no final do jogo, e qual que é a ideia? As duas casas que estão sendo derrotadas se unem contra você, para você não conquistar Arax, e bem no final, o Imperador também se une a elas, para poder te derrubar, porque aí já mostra os jogos políticos do mundo de Duna, né? Que é óbvio, o Imperador não vai dar poder assim de graça para uma casa, né? Ele quer manter o poder dele, né? Então, quando termina, você vence a batalha, né? Quer dizer, você termina conquistando Arax, dominando, né, a galáxia, né, a produção do melange. E por fim, cada casa vai ter um final diferente, né? Os Artrades vão fazer um julgamento do Imperador, os Harkonnen chegam lá e simplesmente explodem o Imperador. E os Ordos, eles falam que a partir de agora você é uma peça no nosso xadrez, e não o contrário, você não vai mais nos usar em seus jogos, né? Então é um jogo assim sensacional. Na época, os gráficos eram sensacionais, mas é claro, é um jogo que se for jogar hoje, ele já está bem ultrapassado, mas foi aquilo que criou assim, a base para os jogos de RTS de hoje em dia, e tem todos os elementos ali do universo de Duna já para poder criar mesmo esse universo que é simplesmente brilhante. Ué, bacana, Bruno, já que você já trouxe um review completo aí, dá sua nota, já que você falou mais do que eu falei de Ben-Hur aí sobre esse jogo, dá sua nota, a tier aí de SAD, qual que seria a sua nota pro jogo? Não falei mais não, Vitor, foi mal, cara. Não falei não. Dando a minha nota então pro jogo, hoje em dia não joguem, não venceu a barreira do tempo o jogo, não joguem, mas minha nota nostálgica é esse, cara. Brilhante. Pra época era absolutamente sensacional. Olha só, eu vou perguntar aqui pro Ricardo, né, que ouviu pacientemente todo o sermão aí do Bruno. Tá bom, Vitor. Virar o jogo. Mas já que tirar o seu da reta, né? Tá bom. Mas já que o Bruno já zerou o assunto do jogo, né? Não vou nem perguntar se alguém já jogou, porque não há mais nada a ser dito, né? Mas é isso, vamos dar tchau, né, galera? Foi bom o programa de hoje, né? Tá bom. Mas Ricardo, esses dois filmes, né? Teve a parte 2 agora, em 2024, e a parte 1 de 2021, né? Filmes do diretor Denis Villeneuve, eu achei espetaculares, fotografia incrível, né? Mas claro, a minha visão de nerd, mas que não leu os livros, né? Então, como filmes, eu achei espetaculares. E nós tivemos ali uma versão do Duna, de 1984, do diretor David Lynch, né? Que é conhecido como uma obra bizarra, né? Mas você, como fã aí dos livros, você curtiu essa adaptação recente do Duna? Ou para você é uma adaptação de Araque? De Araques? Nossa, que bom. Nossa, essa foi terrível, Rosa. Essa foi terrível. Eu posso fazer essas piadas, eu sou pai, o Vitor é que não pode, pô. Essa aí foi o tio do pavê pro perfeito, né? O tio do pavê do Natal. Você me chamou pra gravar 8 horas, Ricardo. Você aguenta, velho. Tá certo, tá certo. Bom, galera, o negócio é o seguinte, realmente
Os 2 filmes foram filmes muito bem executados, muito bons, fazem jus à obra mesmo. Claro, são adaptações, então não é uma transcrição do livro para outra mídia, graças a Deus, porque isso seria uma catástrofe. Mas é uma adaptação muito boa, ela confere à obra, na transição de mídia, uma dinâmica maior, uma maior apelo emocional, as coisas são mais ágeis, são mais emocionantes, o que precisa ser para mudar de mídia, né? Você não vai ficar lá 2 horas com a bunda sentada no cinema para ver o negócio evoluir lentamente, gradativamente. Então, assim, nos livros, tudo que se passa na série se passa mais devagar, é mais bem construído, é mais elaborado, é mais inteligente, conectado, só que não tem emoção, né? E lá, quando você vai ver a obra, você vai ficar lá 2 horas sentado e você vai querer ser entretido. E aí eles colocam adaptações que fazem justamente ampliar o ritmo, ampliar a emoção, você realmente fica imerso no clima, nas imagens, na música, nos efeitos, né? E Duna é uma obra muito artística, muito, como tudo que vem dos anos 80, né? 80, 90, são coisas dessa época que vem com muita força, vem com um artístico muito belo, né? O pessoal lá, 70, também pensava mundos novos, coisas novas com muita profundidade, com filosofia, com ciência misturada. O pessoal pensava muito na obra de uma estética, forma né? completa. Isso, e tinha muita riqueza. Você lê nos livros, você enxerga uma sociedade, você enxerga valores, você enxerga tecnologias, aquele negócio do ornitóptero. É fantástico você ver um negócio daquele voando, não é um helicóptero, não é um avião, você olha e fala assim, nossa, que coisa fantástica de A se asa ver, né? vibrando, né? Pelo menos vendo pelo filme, aquele veículo lá com a asa vibrando, parecendo um beija-flor, uma libélula, né? Não, é demais. E aquilo é só um exemplo da estética, né? Os vermes de areia, na hora que você vê a proporção daquilo, o jeito fluido como se move nas areias, o tom. Ah, fala sério, o tom daquele deserto é maravilhoso. As cores, Uhum. né? Daquele deserto, as cores da especiaria. A especiaria, você sabe que assim, no original ela era para ser azul, era para ser um pó azulado. E na verdade ficou com aquele tom meio ferrugem, assim, brilhante. Ficou mais bonito, né? Ficou visualmente mais agradável, combinando com o deserto, combinando com tudo. Então, assim, não tenho o que se falar. Realmente foi uma obra muito bem adaptada, né? Reconstruída, porque quando você adapta, você tem que realmente reconstruir a obra. Mas ao mesmo tempo preservou o espírito, né? As coisas mais importantes de Duna estão todas lá, e realmente foi uma agradável surpresa. Mas assim, vou perguntar pro Rossi, porque eu não li o livro de Duna, só que antes de eu assistir o primeiro filme lá, eu conversei um pouco com o Ricardo, que me explicou um básicozinho ali do contexto do background desse universo ou galáxia. Não sei exatamente pelo filme, não dá pra gente ter noção se aqueles se estão no mesmo sistema solar, se são planetas em sistemas solares diferentes. Eu acho que não ficou bem claro, pelo menos pra mim, né? Você que foi ver acredito que você foi ver o filme bem cru, né? Qual que foi o que você entendeu ali desse contexto? Então, Para depois o Ricardo poder complementar aí pra gente poder entender. Eu tenho uma visão um pouco diferente de vocês dos filmes, talvez exatamente porque eu fui cru pra eles, né? Pode dar spoiler, inclusive? Tá valendo, né? Tá valendo. Exatamente. Bom, então, quando eu vi o primeiro filme, eu achei interessante. Eu gostei muito mais do primeiro do que do segundo, já adianto isso. Mas uma coisa que eu acho que ele pecou, principalmente para quem não assistiu, não tinha um conhecimento prévio do universo, né, de Duna, é exatamente essa ambientação, essa explicação. Eu fiquei esperando ela vir no 2, mas aparentemente ela veio torta.
Tipo assim, ela explicou umas coisas, mas ainda te deixa no escuro sobre muita coisa. No seguinte sentido, tipo, eu por exemplo, eu vendo só os filmes, eu não entendi direito por que diabos o Imperador quis mandar aquela casa pra Arrakis e logo depois mandou outra pra destruir ela. Não explica qual que é o tamanho desse império. Não explica quem são as grandes casas e por que eles seguem esse imperador. Não explica, entendeu? Tipo assim, explica o quê? O que é a premissa? Explica que essa tal de especiaria é muito importante, aparentemente é o recurso mais importante do universo, que eu acho que é o que permite a viagem de longa distância, pelo que eu entendi. E aí tinha esses Astrades, Trades, né? Que é a casa dos bonzinhos, digamos assim. Isso. E essa casa era uma casa militar, né? Extremamente disciplinada e tudo mais, aparentemente leal ao imperador. Eles saíram de um planeta, na verdade, que me parecia muito mais agradável do que Arrakis, né? Tinha água potável e tudo mais, para ir para aquele inferno do que era Arrakis, que era o sol cabuloso, um sol que não se põe direito, com vermes e o caralho a quatro, né? Então, assim, pô, mas eles foram lá fielmente cumprir o dever. Aí, de repente, aquele fantasma gordo, escroto. Dos Harkonnens. E resolve tocar o puteiro e ele recebe a ajuda da tropa leal do imperador. Eu fico assim, uai. Então, assim. Eu achei mal explicado. E aí, no segundo. E tem essa trama, né, do filho da mulher lá, do príncipe dos Atreides ser. Como é que chama? Meio psíquico, meio vidente. Tem as videntes lá e tal. Assim. Rossi, nisso que você falou dessas suas dúvidas, já tem muita coisa aqui que eu acho que o Ricardo vai explicar pra gente. Vamos entrando nesses outros tópicos que eu imagino que você vai levantar aí um pouco mais pra frente, porque eu já acho que nós vamos ter uma aula aqui. Né? Mas é porque eu queria só terminar a minha opinião. Então, assim, sem falar mais, eu acho que o primeiro filme, ele explicou muito leve a premissa, e ele executou bem a ação, ele executou bem por exemplo, as cenas, pra mim, da invasão de Arrakis, da traição. Fotografia do planeta, né? Fantástico. O segundo, eu achei que ele ia explicar mais algumas coisas. Eu acho que faltou um terceiro, ou talvez até um terceiro e um quarto filmes aí, você tá entendendo? O negócio, eu senti o segundo meio rushado. O negócio, tipo assim, e aí, de repente, muita coisa aconteceu e o cara ganhou a confiança de grande parte dos muçulmanos do deserto lá, e aí eles resolveram, tipo assim, uma coisa meio, ele virou um profeta e aí ele era sobrinho do pessoal. Então, tipo assim, o negócio, eu achei que o segundo, ele até ia ser mais lento do que o primeiro no sentido da ação, mas ele ia explicar melhor e setar talvez para um terceiro, mas na verdade ele meio que emendou como se fosse ali Duas Torres Retorno do Rei de uma vez. E aí ele teve que, claro, por tempo de tela, na minha opinião, correr com grande parte das coisas. Então terminou pra mim com muitas incógnitas que eu continuei sem saber. Então eu achei a ação do segundo menos interessante do que a do primeiro. Assim. Então eu acho o primeiro um filme muito melhor do que o segundo. O segundo eu achei um filme, na verdade, assim, um pouco acima da média. Não gostei tanto, não. Perfeito, eu acho até, concordo com você que nesse inicinho do 1, eu acho que a contextualização ficou devendo para quem tá vindo cru para assistir, mas como diria Jack, vamos por partes, né? O Ricardo, tenta explicar pra gente aí esse inicinho, essas dúvidas que o Ross estava tendo em relação à tecnologia de viagem, como são esses jogos políticos dessas casas, muitas delas nem apareceram, né? E a importância do planeta Arrakis e dessa especiaria, assim, né? O que você pode ensinar pra gente aí que a gente não viu o livro? Bom, pessoal, primeiramente, né, queria falar aí que o Ross tem razão, né, fica um pouco perdido mesmo, é uma coisa um pouco corrida, mas é como eu falei, o cara tá tentando adaptar uma obra que é riquíssima
extremamente profunda, que constrói todo um universo em muito pouco tempo de tela. Então ele tem que realmente adotar a objetividade drástica ali, estabelecer só as premissas principais e deixar que o sabor das outras coisas fique instigando, fique provocando realmente os interlocutores lá, para que as pessoas curiosas queiram ver e ir atrás de mais informação. Quem realmente quiser entender o que é Duna, tem que ir direto nos livros, porque nos livros sim você vai ter a viagem na velocidade certa. E aí você vai ficar boquiaberto com a profundidade, a qualidade realmente da ficção que foi criada ali. Realmente um universo novo, né? Mas realmente fica um pouco corrido, e principalmente Duna começa com uma reviravolta teatral maravilhosa, política, que realmente assim, ela é tão surpreendente para a audiência quanto para os personagens que vivem ela, que realmente é uma coisa muito drástica. Mas nos livros esse processo é diferente. O que você vê no primeiro livro lá durou um pouco menos que um ano ali no cinema, né? Nas telas. Aquilo ali, o tempo de representado no filme é como se fosse um ano, os episódios todos. E aquilo ali, na verdade, foram 3 anos em Arrakis, com os Atreides. Falando dos Atreides, o governo dos Atreides em Arrakis. Isso, só para ter aquele ataque Harkonnen ali é tempo demais, e acontece coisa demais. Mas, Ricardo, se você puder primeiro explicar pra gente, que eu acho que é uma dúvida muito importante que o Ross levantou, por que o Imperador entregou Arrakis, né, para os Atreides? Beleza, então vamos lá. Primeiramente, o Imperador, a estrutura de poder ali em Duna, ela é uma estrutura feudal muito interessante, na qual o Imperador, ele é muito poderoso, mas ele não é onipotente. Então, assim, ele tem medo das casas nobres, né? O equilíbrio de poder ali, ele tende muito delicadamente. É reputado que o imperador, ele tem lá os guerreiros que o servem, eles são capazes praticamente de, como se fala, fazer frente à galáxia inteira junta. Mas não é verdade isso completamente, não. Tanto que o imperador, ele vive com medo das outras casas se juntarem contra ele. Ou seja, já mostra que não é assim. As forças dele não conseguem realmente peitar todas as casas nobres juntas. Então, na verdade, o que há ali é sempre uma constante preocupação do imperador em deixar os aliados próximos, né? Para que no meio desses aliados algum inimigo seja vigiado de perto. Então, o que acontece no início? O imperador é o Shaddam, né? Que é o nome dele, Padishah, que é o título dele, né? Que é o título de origem árabe lá, de persa. Interpretado por um dos atores que eu mais curto em Hollywood, né? Já assisti muitas obras dele. O Christopher Walken, que é um senhor ator. Exato. E ele, o imperador ali, ele é uma figura reverenciada, muito poderosa, e ele começa fazendo uma grande julgada. Ele te dá uma graça. Por que ele te dá uma graça? Ele te dá uma bênção. O planeta mais poderoso da galáxia é Arrakis, que é onde é encontrada, minerada a especiaria. E aí ele te dá o presente fantástico, fenomenal, de ser simplesmente o gestor disso. Então, por que essa especiaria é tão importante? Por que ela é tão importante? Bom, primeiramente, porque a especiaria ela é utilizada pelos navegadores, né, da guilda, da corporação que faz essa viagem interplanetária em Duna. Ela é usada para substituir a falta que faz os computadores, né? Os grandes megacomputadores inteligentes que haveriam em outras ficções, por causa de uma guerra no passado de Duna, uma guerra com as máquinas, eles foram banidos. Todos os computadores inteligentes foram banidos. E aí,
a especiaria ela é usada para possibilitar que a mente humana, com as devidas mutações, com o devido treinamento, ela substitua essas grandes máquinas e possa fazer os cálculos de viagem estelar. Então a guilda que faz essas viagens, né, uma organização só, ela tem total operação baseada na especiaria. E é justamente por isso que a especiaria é tão importante, porque sem ela você não conseguiria fazer as viagens interplanetárias. Olha que loucura, eu nunca imaginaria que Duna um passado Matrix, velho. Que merda é essa? Tem velho? um passado Matrix, exatamente. Um passado, né, do Exterminador do Futuro. Velho. Onde as máquinas Nossa. se levantam contra a humanidade. Muda completamente o peso, né? E aí, acho que o Arrakis é o único planeta que existe essa especiaria, não é isso, Ricardo? Exatamente. A Guilda Espacial é a organização que faz as viagens espaciais e para fazer elas, ela precisa dos navegadores. E os navegadores, eles são pessoas que são infectadas, né? São infectadas, não, elas são submetidas ali à especiaria e elas são submetidas constantemente à especiaria. E a especiaria, o uso constante dela leva a mutações que vão ficando cada vez piores. No final, o navegador vira um monstro, entendeu? Ele vira um bicho quadrúpede, de corpo alongado, todo esquisito, assim, e com uma cabeça proeminente, assim, uma criatura monstruosa mesmo. E ele consegue, a mente dele funciona de uma forma tão, tão fantástica que ele tem presciência, ele tem poderes psionicos. E ele consegue prever se a nave vai se chocar com alguma coisa quando ele traça a rota. Então as naves, elas conseguem viajar no espaço porque um psiônico viciado em especiaria consegue prever se ela vai bater ou não. E é por isso que usa a especiaria. Por isso que a especiaria é tão importante. Entendeu? E só tem em Arrakis. A origem da especiaria, inclusive, ela é tratada em outros livros, né? Mas isso tudo é lore que vai se revelando, Rossi, ao longo da leitura dos livros, e não é de imediato, não. Entendeu? A gente começa os livros como a gente começa o filme, bastante perdido. E com o tempo é que a gente vai entendendo o que são as organizações, o que são as pessoas. O livro não começa explicando, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Não. Muito pelo contrário, você começa descobrindo o mundo aos poucos, assim como você vai fazendo no filme. Só que o filme, infelizmente, como ele acelera as coisas, fica parecendo que tá tudo muito rápido, que realmente tá acelerado ali muitas vezes, né? Uhum. Mas eu acho que... exatamente. Eu acho... E é claro, isso tudo é questão de gosto, né? Não existe uma, digamos assim, uma resposta certa. Cada um, né, vai achar de um jeito... Que a melhor execução seria de um jeito. Eu acho que a melhor execução nesse caso seria, talvez, fazer... com calma mesmo, e ver se dá certo, sabe? Tipo assim, às vezes fazer uma história autocontida para explicar um pouco uma parte do universo, depois outra. Eu acho que do jeito que foi, tipo assim, no primeiro se pintou um cenário muito grandioso, no qual você fica curioso para poder conhecer a respeito dele e saber o que diabos está acontecendo. E o 2, que aparentemente, né, é o último da série, né, que eles estavam planejando soltar, não explica 90% das coisas. E aí você fica assim, tá, e o negócio fica estranho. E o segundo filme, por tentar explicar, inclusive, algumas coisas, eu acho ele mais chato, porque ele não sana as suas dúvidas todas e ele é muito lento. É um filme muito lento. Eu tive a sensação de que vai ter um terceiro, não vai ter, não? Vai sim. Agora, uma coisa. Isso que o Rossi falou de, às vezes, contar mais lento, né? Eu acho que não caberia no cinema. Teria que ser uma série de um streaming, né? Agora, eu pensei numa solução, porque eu fui assistir o primeiro já sabendo
muito daí do que o Ricardo explicou. Então eu sabia da importância da especiaria e sabia da importância de Arax para conseguir entender aquele movimento, parte, né? Porque ainda assim eu espero que o Ricardo conte aí pra gente o motivo, né? Agora que a gente já sabe do peso disso, o porquê que o Imperador entregou na mão dos Atreides esse planeta, né? Mas eu acho que se eles tivessem feito um prelúdiozinho ali, igual tem no início do Senhor dos Anéis com a Galadriel contando alguma coisa ali, eu acho que a gente já teria o peso da importância disso, do que está em jogo, né? As outras casas, tudo bem, eles nem mencionaram, ficou só Atreides e Harkonnen, mas eu acho que se fossem só mencionados ali, tivesse uma imagem sugestiva ali, contando nesse prelúdiozinho, já daria esse peso, né? O que você acha disso, Ricardo? Explica pra gente também por que o Imperador entregou na mão dos Atreides o planeta, né? Bom, pessoal, eu concordo que sempre, né, quanto mais pudessem explicar, mais pudessem mostrar, mas eu entendo também, né, o diretor, eu entendo o pessoal que executou, porque não é uma grande franquia como Star Wars, uma coisa pop, estabelecida, então, assim, até o interesse das pessoas pelo livro, pela obra e tal, era uma coisa que estaria sendo testada, então, assim... Poxa, eles não estão tão preocupados assim em explicar tudo, porque eles não sabem nem como é que vai ser a recepção do pessoal. Então, assim, é fácil depois que você recebeu, você falar assim, não, mas foi um grande sucesso, então poderia ter sido diferente. Pois é, né? Depois que a flecha atinge no centro do alvo, é fácil você falar que, pô, podia ter girado a flecha. Mano, não, meu amigo, na hora você não gira, você simplesmente faz o seu melhor e reza para dar o melhor resultado. Então, assim, Bom, falando um pouco agora sobre a jogada política que acontece no início da trama, né? O imperador ele tem medo da Casa Atreides. A Casa Atreides ela era uma casa que ela estava ficando muito poderosa em três fatores diferentes. Primeiro, ela estava gerando um grande poderio militar, é uma casa realmente com um grande exército, um exército crescente, cada vez mais poderoso, então estava chamando a atenção do imperador, que essa casa estava ficando militarmente muito poderosa. O líder era um líder muito carismático, ele estava ganhando o respeito e a estima das demais casas, né, que integram lá o grupo de nobres que chama Landsraad. O Landsraad, ele é o grupo, né? Seria tipo assim, o conselho das grandes casas e das pequenas casas, tipo uma assembleia, assim, galáctica, né? E eles estavam ganhando prestígio perante esse como grandes líderes, como líderes sábios, como pessoal razoável, que sabia negociar. Então, politicamente, ele estava se tornando muito poderoso, militarmente, ele estava se tornando muito poderoso, e é uma casa muito leal. É uma casa realmente assim de valores, princípios e tal. E aí, por causa disso, o imperador estava temendo esse crescimento e, ao mesmo tempo, estava temendo também os Harkonnens, que estavam ficando extremamente poderosos, muito ricos, né? Ali com a lida, né, de Arax. Os Harkonnens eram uma casa muito poderosa, muito firme, né? Você vê que eles são monstruosos, eles são muito rígidos no trato, e aí por isso que foi confiado a Arax ali para que eles conseguissem garantir que a especiaria seria entregue, né, na maior quantidade possível e na maior velocidade possível, custo que custar. E é isso que os Harkonnens faziam muito bem. Só que eles estavam ficando ricos demais. Então, de um lado, o imperador olhou e falou: bom, os atuais administradores de Arax estão ficando ricos demais. E, ao mesmo tempo, esses Atreides aqui estão ficando poderosos demais, tanto militar quanto politicamente. Eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só, porque eu vou pegar os Harkonnens, que são inimigos dos Atreides, e vou falar com eles: olha, eu vou fazer uma jogada aqui, porque os Atreides estão ficando muito poderosos, eles vão acabar atacando vocês, eles vão acabar assumindo o poder, e aí vocês vão estar lascados. Então eu vou fazer um favor para vocês. Eu vou tirar vocês de Arax temporariamente, vou armar uma arapuca, eles vão assumir Arax, mas eles não vão conseguir entregar o que eles precisam, e isso vai ser a ruína da casa deles.
Só que eu não vou fazer isso de graça. Eu vou cobrar de vocês daí um preço muito alto, porque eu vou colocar o meu exército para lutar por vocês. E aí, isso aí vai custar caro. Então, o que o imperador faz? Ele coloca os guerreiros lá, Shadowcars lá deles para lutar, só que ele cobra caro por isso. Então, ele iria estar ao mesmo tempo tirando dinheiro dos Harkonnes e eliminando um rival político e militar. Então, essa que foi a jogada. E é uma jogada tão brilhante, por quê? Porque ela vem como uma bênção. Se fosse um ataque, ele podia desviar. Se fosse um ataque, ele podia reagir. Mas como era uma bênção, como era uma coisa boa, ele não tinha como recusar. Pela honra, pela lealdade dele com o imperador, ele era obrigado a aceitar o presente, pô. O imperador está confiando a ele simplesmente a coisa mais importante, a função mais importante, que é extrair a especiaria, está sendo confiada à Casa das Trades. É um presente irrecusável. O próprio líder, né, o pai O Duque Leto Atreides. Exato. O próprio Duque, ele já vai pra lá sabendo, cara, isso aqui é uma cama de gato. Eu não sei como vai ser o tombo, não sei o que eles vão fazer, mas tem coisa errada aqui. Eles estão armando. Mas ele recusar já seria uma desonra, né? Essa é a impressão que eu tive ali no filme. Exatamente. Ele não era uma oferta irrecusável. Aí ele vai pra lá, quando ele chega lá, o que ele descobre? Que os Harkonnes foram embora, mas eles levaram todos os equipamentos bons, deixaram só equipamentos sabotados, as estruturas todas inviabilizadas. Ou seja, na hora que ele chega lá, ele percebe o seguinte, cara, eu não vou conseguir entregar o que eu preciso entregar de especiaria. Então a cama de gato era essa, era chegar lá e não conseguir entregar as especiarias que eram necessárias para entregar. E olha só que a situação evolui diferente. Pode falar. Então, vou perguntar aqui pro Bruno se ele teve essa mesma impressão que eu tive. É a seguinte, pelo menos vendo ali pelo filme, né? A gente vê toda essa virtude ali dos Atreides, o pai do Paul, né? O Duque Leto Atreides é extremamente valoroso, né? As pessoas que estão ali em volta do Paul Atreides são todas pessoas carismáticas, dá para ver que tem uma certa fraternidade ali dos súditos mais leais ali ao Duque, que estão criando aquela criança ali quase como se fossem tios dele, né? Então você já afeiçoa pela empatia. E do outro lado nós temos os Harkonnen, que são criaturas bestiais, têm raspadas as sobrancelhas, são brancos, igual palmito, né? E uma figura mais bizarra do que a outra, sem nenhum traço redimível entre eles. Então, assim, a forma como eles fazem para criar a repulsa aos Harkonnen e a empatia aos Atreides é bem eficiente e meio que imediata, né? Isso você acha que é um ponto positivo ou negativo ali enquanto você estava vendo, Bruno? Eu acho que fica muito bem pontuado, né? Depois você vai ver, inclusive, que o planeta dos Harkonnen tem um sol negro, né? Eu até acho interessante como que eles representam isso, né? Porque a cena é preta e branca, literalmente, né? E fica muito claro, assim, que eles têm uma representação bastante quase alienígena, né? Mostra a monstruosidade que o Ricardo estava comentando, da casa que fica muito exposta às especiarias, né? Então você pode ver que o próprio Vladimir, que é o líder ali dos Harkonnen, ele é monstruoso, ele flutua, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, que a impressão que eu ficava, esse cara tá flutuando ou é um vampiro gordo, velho. É um vampiro, é um pouquinho vampiro gordo, velho. Babaca. E é uma coisa muito legal dos filmes mais antigos, tipo um Mad Max, que é aquela coisa do bizarro, né? Então tem assim, tem uma aranha preta que aparece, que você fala, caramba, que aquilo... Agora eu tô entendendo com a explicação do Ricardo, que aquela aranha negra provavelmente foi um ser humano que foi colocado na presença por muito tempo da especiaria, se transformou naquele bicho bizarro, né? Que ele até comenta, eles mostram assim, por uma cena muito pequena, assim. Tipo assim, nem tinha pensado nisso. Pois é.
Faz sentido, né? Então, assim, fica ali aqueles elementos da história, do background, que não é explicado completamente no filme, mas agora que tá dando para entender, mas eu acho que foi um acerto, no sentido de demonstrar a diferença entre a perda da humanidade, digamos assim, né? Da casa Harkonnen, para esse lado mais moral, ético, que vem dos Atreides. Isso. E Rossi, vou te perguntar que nós temos um protagonista aí. Olha só, o mundo é tão complexo que até agora a gente não começou a falar de fato do protagonista da história, que é o Paul Atreides, né? Que é interpretado pelo ator aí muito talentoso Timothée Chalamet, da nova geração aí, um dos mais talentosos. E nós já temos um carinho especial porque foi ele que anunciou no Game Awards do ano retrasado, foi ele que anunciou a vitória do Baldur's Gate 3, né? Então, o que você achou desse personagem aí, da mãe dele, que eu achei uma personagem muito interessante também? Acho que dá pra ser, são os dois personagens mais importantes dessa história, né? Qual a impressão que você teve desses dois aí, Rossi? Eu gostei muito no primeiro filme, eu gosto muito dos dois. Muito dos dois. No segundo filme, pra mim, o Paul cai um pouco. Mas a mãe dele é uma figura muito interessante. Eu gosto muito da personagem da mãe dele. Eu acho um personagem fantástico, né? O Paul, cara, eu acho que é exatamente porque é mal explicado, sabe? Tipo, ele vira uma espécie de messias para aquele povo de Arrakis, e ele é um messias também para esse culto das mulheres psionicas do universo inteiro, né? E aí, tipo assim, ele vira uma espécie de messias pra todo mundo, mas no final ele não quer assumir o manto de messias. E é um treco muito estranho, cara. Eu não sei. Eu acho é um protagonista muito diferente, vamos colocar assim. Não, com certeza. Com certeza ele é um protagonista diferente do que a gente tá acostumado a ver. Eu vou até discordar de você na questão de que você falou que não gostou, né? No meu caso, eu achei animal da forma como eles construíram, porque... Não é que eu não gostei. Eu não gostei dele, não. Eu falei, ele cai um pouco pra mim no segundo filme. Entendi. Eu continuo gostando dos dois personagens, mas eu acho que ele é mais interessante no primeiro filme do que no segundo. A ideia que eu tenho é que no primeiro existe um mistério. Esse mistério é interessante, você fica ansioso pra saber. E quando esse mistério ele é um pouco mais escancarado no segundo, eu achei ele meio sem graça. Tá entendendo? Então eu acho que ele perdeu. Ele só ficou, na verdade, nebuloso. No sentido assim, eu tinha dúvidas a respeito do que tava rolando ali com o Paul, né? Tipo assim, eu fiquei meio perdido com o que tava rolando com o Paul. Mas a explicação grossa que eles deram a respeito dos poderes dele e tal, eu não sei, cara. Eu acho que não foi bom o suficiente e atrapalhou o personagem no sentido que tirou um pouco desse mistério legal dele. E eu vou te ser bem sincero, velho. Aquela atriz pra mim já encheu o saco o par romântico dele. Então, tipo assim, ela também, o tempo inteiro pra mim, ela atrapalha, velho. Porque, né? Nossa, é um personagem chato, cara. Não sei se é a atriz ou se é o personagem, mas puta que o pariu, velho. Esse tipo de... de mulher independente, megalo fodona, lutadora da liberdade, correta aos 18 anos, tipo assim... Não, velho. Não. Mas olha só. Eu achei que esse filme até que ela encaixou bem, viu? O que eu gostei muito foi que do Paul Atreides foi que eu achei, principalmente eu gostei mais do segundo filme, eu gostei muito dos dois, mas eu achei muito legal como eles construíram a simbologia profética para levar a construção de um visto Messias pelos povos bárbaros, né? E tem um outro elemento que a gente ainda não entrou, que eu tenho a impressão que seja muito importante no cenário, né, o Ricardo, que são a Irmandade das Bene Gesserit, né, que a mãe do Paul Atreides, ela tá ali na nobreza. Na verdade, eu até, por uma fala ali solta,
parece que o pai do Paul Atreides nem se casou com ela, né? Ela era uma concubina dele, né? Mas ela além de ter ali ser a mãe do herdeiro do reino dos Atreides, ela também fazia parte dessa irmandade psiônica, meio uma religião com mulheres com poderes psíquicos, que é essa irmandade Bene Gesserit, e ela parece que ensinou esses poderes pro Paul Atreides, sendo que não era permitido ensinar, né? E aí essa parte da profecia deixa na ambiguidade se realmente as profecias eram verdadeiras, porque elas de fato acontecem, mas também parece que era tudo uma trama das Bene Gesserit já há milênios tecendo essa trama, né? O que você tem a explicar pra gente aí sobre isso, Ricardo? Bom, pessoal, o que acontece? As Bene Gesserit, elas são um grupo muito interessante, elas são muito peculiar de Duna mesmo, eu nunca vi nada parecido com a organização delas em nenhum outro lugar, e elas são tão misteriosas no livro que assim, elas deixam realmente as dúvidas em aberto, mas aí eu já posso esclarecer algumas coisas. A principal função delas, né, é engenharia social. Então, assim, elas são manipuladoras, espiãs, coletoras, registradoras de fatos e, ao mesmo tempo, manipuladoras de fatos, de sociais, de toda a galáxia. Então, basicamente, elas governam a galáxia, só que pelas sombras. E o que acontece? A mãe do Paul, ela é uma dessas pessoas. Ela tá nesse jogo de poder e ela consegue ler as marcas, né, deixadas pelas Bene Gesserit em todo o mundo, enquanto ela vai navegando ali pelas coisas que vão acontecendo com a casa do marido dela. Então, assim, o que acontece? As Bene Gesserit, elas enviam missionários e elas ensinam, através da religião, né, elas ensinam coisas, fatos, conceitos, para subliminarmente quase, de forma quase subliminar, para as populações dos lugares onde elas vão. Então, por exemplo, se vai haver uma dominação de um planeta, elas vão antes e elas começam a traçar fundamentos ali que futuramente vão ser usados para manipular aquele povo. E é exatamente o que acontece em Arrakis. As Bene Gesserit, elas já têm traçado uma estratégia de manutenção de poder, né, de substituição de poder em Arrakis, e elas já começam a trazer para os Fremen, para a população de Arrakis, as crenças e os mitos necessários para que eles sejam manipulados no futuro. Então, assim, não é que as profecias delas se realizam, elas tramam e fazem com que as profecias delas estejam aptas a se realizar quando elas startarem as coisas. Então, tipo assim, você prepara a chegada do Messias com as características e com as situações, e depois você ensina a pessoa a ser aquele detentor daquelas características. Quando o cara aparece, parece uma grande coincidência, mas foi tudo armado. Foi tudo preparado. E preparado, assim, ao longo de séculos. Nós estamos falando ali de projetos de poder que essa casa começa a fazer essas manipulações séculos antes. Mas Ricardo, elas de fato, elas têm um dom profético, pelo menos de clarividência, mas então elas enxergam o futuro e vão modificando esse futuro de acordo com os interesses delas, é isso? Elas são agentes especiais poderosíssimas e elas não é uma questão de ter visões do futuro. Até assim, elas têm muitos poderes, né? O livro de Duna, ele fala muito sobre um poder especial que é uma memória transcendental que vem de outras gerações. Então a pessoa consegue ter lembranças de fatos, de coisas, de vidas passadas, de gerações passadas. Esse poder então não vem da especiaria. Isso não tem uma conexão direta com a especiaria, não. Seriam outros poderes psíquicos ligados a outras coisas. Tem até outras substâncias no meio. Duna tem muito isso, essa questão de drogas com efeitos especiais que
geram poderes, libertações na mente, manipulações da mente, pensamento. Duna tem muito disso. E tem várias substâncias importantes em Duna. Substâncias que são usadas dentro dos rituais de grupos como as Bene Gesserit. Então, assim, tem muita coisa. O que mais que eu poderia esclarecer aí para vocês? Não, acho que esclareceu, né? É só essa questão do porquê não podia ensinar pro Paul Atreides e mesmo assim a Jéssica, ela ensinou para ele. É porque ela queria que ele fosse já esse Messias e a organização ainda não estava preparada, queria que fosse mais para frente, é isso? Isso, o que acontece? Há um conflito dentro dela. As Bene Gesserit são agentes elas são soldados de elite, né? Elas são treinadas em combate como mestres de combate. Elas são treinadas em manipulação social, elas são treinadas em espionagem, elas são ultra agentes poderosíssimos, secretos, né? E elas têm uma fachada de ser uma coisa mais religiosa e tal, mas assim, na verdade elas são agentes políticos poderosíssimos e militares também, de agentes especiais. E o que acontece? A Jéssica, ela tem um conflito por causa que ela tá num grupo, né, familiar. Ela tem questões que ela fica dividida. E aí o que acontece? As Bene Gesserit, ela tem já a teia armada para que no futuro viesse uma pessoa que seria o escolhido, seria o Messias. Então elas já estavam armando isso para uma transição futura de poder. Só que quem ia decidir essa transição não é a Jéssica, é o grupo. Então, assim, o que acontece é que quando os Atreides são destruídos e a Jéssica está no meio daquele furacão, o que ela faz? Ela age defensivamente, em defesa da vida dela, da família dela e principalmente do filho dela. Então, o que ela faz? Ela move os pauzinhos, ela orienta o Paul para que ele tome as rédeas das teias que as Bene Gesserit já plantaram anteriormente, para ele se tornar o Messias dos Fremen. Então, é uma jogada defensiva dela e que dá muito certo. Dá muito certo, porque a teia já está toda armada. O Paul, ele foi treinado por ela para ter os poderes especiais. Ela já tinha uma jogada para ele se tornar, tipo assim, ele era um dos potenciais a serem escolhidos, entendeu? Uhum. Uma das opções. Só que no final da conta ela decide pelas Bene Gesserit que ele vai ser a opção. E ela starta o processo. Só que na verdade era para ele ser uma das opções para as Bene Gesserit usarem para poder startar o que ela começa ali com o Paul, entendeu? Então, assim, o Paul, ele foi treinado pelo uso lá psiônico, né, que elas fazem de manipulação da voz para dar comandos, para comandar outras pessoas, uma certa presciência. E a presciência em Duna, ela não é uma presciência exata, ela é baseada numa análise de probabilidades. Então, o que acontece? Você vê futuros possíveis, e não um futuro certo, futuro exato. Tanto que as visões do Paul, a maior parte delas, elas não se realizam. Mas por que elas não se realizam? Porque ele age de forma a tentar modificar o que ele vê. E aí ele vai modificando. Então, assim, ele tem a visão, vê um futuro e ele age de forma a tentar evitar aquele futuro daquela forma, e aí o futuro vai mudando. Quando acontece... A guerra sagrada, né? Que ia rolar se ele se Exato. Messias. Tinha um futuro que ele seria esfaqueado e morto pela Shani. E aí ele não faz isso. Ele age de forma que ele não seja esfaqueado. Entendeu? Então, assim, o filme é cheio de sutilezas que quando você lê o livro e você vai ver o filme, você percebe que o filme está dialogando com o livro. Ele está te mostrando coisas que no livro é mais explicado, mas ele está ali, tá? A essência está ali. Você vê que as visões dele não são
não são cláusulas pétreas, né? Não são uma coisa que vai acontecer e tal. Você vê que eles são, ela é mutável. Uhum. Engraçado, eu tinha uma visão diferente disso. Eu tinha uma visão um pouquinho diferente, porque eu entendo o primeiro filme da seguinte maneira. Ele é o primeiro filme diferente do segundo, é a ascensão quer dizer, a preparação do Paul para se transformar num homem do deserto. Então, para mim, tem duas cenas icônicas, assim, simbólicas. A primeira é o ataque à casa Atreides, né, pelos Harkonnen, e segundo é, ao final, a luta dele com o Jaime, né? Então, o que isso significa? Metaforicamente, é a morte do símbolo e da família Atreides. Não apenas como fisicamente, mas também como símbolo. Tanto é que o Paul chega a perder o nome dele para ganhar um novo nome, né? Então, assim, a gente sabe que os sonhos são muito importantes, porque, inclusive, a primeira cena, né, a primeira coisa que é falada numa tela preta, antes até de mostrar os símbolos da Warner Brothers, né, dos produtores, é aquela assim, né, os sonhos são a manifestação do profundo, né, e fala naquela voz Harkonnen bem alienígena, assim. Uhum. E essas cenas que aparecem dos sonhos dele, da Zendaya aparecendo, esfaqueando ele, matando, eu interpretava de outra maneira, que ela teria, e ela chega a ter um papel muito importante, que é o de dar a espada para ele, quando ele vai lutar contra o Jaime, né, como presente, e que haverá morte. Então eu entendi que ia ter alguma coisa de morte, mas eu não sabia que era literal essa questão das cenas que aparecia ela matando ele, entendeu? Eu tinha entendido que era uma coisa um pouco mais, assim, simbólica. Né? Quando ela encontra ele pela primeira vez no vídeo, né, no filme, ela tá nas costas dele com uma adaga. Se ele tivesse atirado em defesa da mãe, ele tava com a pistola apontando em direção à mãe, às pessoas, né, que estavam cercando a mãe dele, e ele tava lá, tipo assim, em posição de atirar para matar os companheiros da Shani. E ele não sabia nem que a Shani existia, né, nem que ela tava lá atrás dele. Ela já sabia que ele existia, ele sabia que ela existia pelas visões que ele tinha tido, mas ele ainda não tinha encontrado com ela. E quando ele encontra com ela pela primeira vez, ela tá nas costas dele com uma adaga. E ela fala, eu jamais ia deixar você machucar meus amigos. Ou seja, se ele tivesse atirado, ela tinha esfaqueado ele. Entendi. Uma coisa que eu acho, Ricardo, é que assim, é bem bacana a gente saber esses detalhes que você está trazendo aí do livro, que eram futuros possíveis, mas eu também vejo algo com o que o Bruno falou, porque eu acho que é uma combinação dos dois, pelo menos a impressão que eu tive vendo os filmes, né? Tem a parte prática do poder que ele tem e que ele vai alterando para ascender, né? Para ter essa jornada, precisa para ele chegar no caminho que ele, assim, no destino que ele chega ali no final. Só que eu acho que também tem uma segunda camada de muito subtexto, muitos símbolos que estão entrando ali. Então, por exemplo, essa parte do exílio, ela é um estágio de personagens mitológicos, messiânicos, né? Então, por exemplo, na mitologia nórdica tem a parte da história do deus Odin, que para vencer os gigantes ele precisou se isolar e ficar na árvore do mundo lá, na Yggdrasil, pendurado de cabeça para baixo com a lança enfiada nele para ele poder aprender os poderes das runas, né? Então e essa figura aparece em várias partes. A parte do exílio do herói, que ele sai e ele retorna mais poderoso numa situação diferente, né? E até fala no filme que pro Paul Muad'Dib ascender, o Paul Atreides tinha que morrer. Isso eu vejo como uma figura de transformação, né? Então, assim, morreu aquela parte anterior dele para vir uma parte ainda mais forte, né? E acaba que isso casa. É bizarro, é até bizarro isso aí, se a gente analisa por todas essas explicações que o Ricardo estava dando do pano de fundo aí das tramas políticas, que as Bene Gesserits, elas estão usando esses elementos simbólicos para fazer os Fremens virarem fanáticos a essa figura que está seguindo a jornada de uma figura mitológica, né? Então todos os passos do Paul, isso que você está falando é tão legítimo que todos os passos do Paul, se você rever o filme, você vai perceber que antes dos passos dele aparece a voz da mãe falando alguma coisa, como se fosse ele lembrando
de ensinamentos passados. Isso. Por quê? Porque ele foi treinado para fazer o caminho. Uhum. Ele foi treinado para fazer o caminho. Quando o filme começa, quando nos primeiros momentos lá, mostra o povo estudando sobre Arax, estudando sobre os Fremen. Aí quando ele entra em contato com os Fremen, olha, parece que ele viveu a vida inteira entre nós. Ele estudou para parecer que ele viveu a vida inteira entre nós. Uhum. Entendeu? E todos os conhecimentos que ele tem são conhecimentos estudados, minuciosamente, como os Fremen são, como eles pensam, o que ele precisa fazer. E as orientações que a mãe passa são exatamente as orientações que ele precisa ter para ele poder ativar o mito simbólico do Muad'Dib. Uhum. E é isso que ele vai fazendo. Mas o Muad'Dib é um mito criado por essas mulheres? Tipo assim, há muito tempo atrás elas já infiltraram lá? Implantado na sociedade dos Fremen para que eles recebessem o Messias, né, entregassem o poder e fossem escravizados. E a Shani fala isso no filme. A Shani, aliás, né, que aquela Shani que está no filme, ela não existe. Ela foi uma criação completa. No livro ela não é nada daquilo que ela é no filme. E no filme ela fala pra ele, numa hora que ela tá revoltada lá, ela fala, isso aqui são instrumentos que eles usam para nos escravizar. Exatamente. É exatamente. É exatamente o que ela fala, entendeu? Só que é isso mesmo. Tudo que o povo faz, o terreno já foi preparado para ele fazer. O que a mãe dele faz é entregar os elementos ativadores para que ele se tornasse exatamente um líder religioso ultrapoderoso que teria fanatismo e o controle absoluto daquele povo. Uhum. Pois é, mas no primeiro filme, né, só terminando essa questão simbólica, porque aquela cena que mostra que você falou que tem um efeito prático, né, dela esfaqueando ele, por outro lado me deu a seguinte sensação, né, porque tem o elemento de morte. Mas só que a morte dele não é literal para ele se transformar em uma pessoa diferente. Uhum. A morte dele é simbólica e ritualística, representada pela morte do Jaime. Porque ali ele morre como Atreides, de certa forma, para poder pegar e aprender sobre os passos, digamos assim, para se tornar de fato um homem do deserto, né? Tanto é que outro sonho que ele tem é exatamente com o próprio Jaime. O Jaime aparece falando para ele, eu vou ser seu guia. Eu vou te guiar nos meios, né, dos homens do deserto. Ele aparece no sonho primeiro. Então é tipo literal falando isso, para depois combater ele no empate final, para poder mostrar mesmo as questões ritualísticas do povo dele, né? Por sinal, acrescentando uma coisa que eu acho incrível, cara, como que é explorado as questões ritualísticas do povo Fremen. E mostrando quanto que o dia a dia deles está relacionado com a questão da água, né? Eu acho assim, simplesmente fantástico como que a religião, como que a cultura desse povo é demonstrado no filme, né? Por exemplo, uma cena que eu acho que vocês vão concordar que é muito legal, cara, que o Stiga, né? Ele chega para conversar com o Leto, ele cospe na mesa. E as pessoas acham assim, pô, o que você tá aqui cuspindo na mesa? Não, muito pelo contrário, não é um desrespeito. É o maior, a atitude mais respeitosa que ele poderia ter com outro líder. Porque ele tá dando para ele a sua própria água do corpo, né? Que é assim, a coisa principal pro povo de Fremen. Realmente, no Duna tem muitas... Eu acho que eles fazem isso bem, né? Eu acho que é muito bem feito do jeito que ele faz na proposta, porque ali é um cenário alienígena. E eles fazem certinho. É claro que o mérito maior deve ser do autor dos livros, né? Mas foi muito bem representado nos filmes, que todos os costumes, as tecnologias, né? Esse negócio das pessoas não conseguirem usar armas de fogo em combate de infantaria, né? Eles têm que usar adagas para passarem daqueles campos de força, né? É muito estranho, né? Essas coisas de não desperdice lágrimas no deserto, né? Então, assim, você sente que você tá vendo uma coisa totalmente alienígena, uma cultura totalmente alienígena, né? E por mais que tenha a similaridade com a cultura árabe, né? Então, é muito, muito interessante, assim, você ter essa estranheza quando tá vendo Duna, né? Eles fazem isso muito bem. Vocês concordam com isso? Concordo plenamente. Faz todo sentido. Mas eu acho que, igual você falou, tipo assim, essa explicação
do Ricardo, ela é pra mim sine qua non pra entender essas coisas, sabe? E é por isso que eu acho que reforça um pouco o ponto que eu tinha de que era necessário um pouco mais de explicação, de cautela, sabe? Pra poder o negócio funcionar como eles queriam que funcionasse. O problema é que ou você explica demais, ou você não explica praticamente nada. Eles só tinham as duas escolhas. Porque se você realmente for explicar, cara, tem muita coisa para explicar. Tem muita coisa. Tipo assim, os poderes mesmo. Tem uma classe de pessoas chamadas mentats. Tem que explicar quem que são esses mentats. Para que servem esses mentats? A medicina você vê que ela é feita de forma quase que sensorial. Ela tem muito psionismo no Duna. Desde a medicina, as viagens interplanetárias, a tudo, entendeu? E aí, o que acontece? Não explica. Mas se você for explicar, é tanta coisa para você explicar que ia virar um documentário. Ia virar um documentário. Não, Não ia mas virar aí, um filme, mas não aí, ia eu, ter ritmo. mas aí eu questiono se foi a mídia correta escolhida, você tá entendendo? Essa é a questão. Foi Eu divertido, entendo. cara. De qualquer forma, o visual de Duna, o Duna tem um apelo visual, tem uma coisa muito forte. A mídia de filme, ela acrescenta coisas que você não pode nem sonhar. Cara, eu li o livro, eu não tive o impacto estético igual eu tive quando eu vi. Cara, eu li sobre o ornitóptero, cara, eu imaginava um negócio tosco. Falava, não, cara, eu não gosto disso aqui, cara. Não acho um negócio interessante, fiquei meio trem viajado e tal. Na hora que eu vi na tela, eu falei, que louco, cara, adorei isso aqui. Foi uma das melhores coisas que eu vi. Entendeu? Eu discordo, quer dizer, não é que eu discordo, Ross, eu entendo de onde vem essa crítica dele, mas eu acho que funciona no filme, cara. Quer dizer, ele não vai a fundo na explicação, mas funciona pelo menos pra você entender o que tá acontecendo na trama. Essa que é a sensação que eu tive, pelo menos, né? Mas aí eu vou concordar com o Ricardo que essa mídia ela acrescenta as outras mídias, né? Porque, por exemplo, falando um pouco da estética do próprio filme, né? E depois eu tenho uma pergunta pro Ricardo, que é muito bonito. Eu não sei se vocês repararam, e isso é intencional. O filme inteiro ele é cinzento, bege, né, com as cores do deserto. Então ele utiliza paletas de cores muito neutras. E as únicas 3 cores que realmente, quando eles querem dar o destaque a alguma coisa, que aparecem fortes, é o azul, né? Que aparece nos olhos dos personagens. Ele tem assim essa ideia do místico, né, na água da vida, né, que aparece. Também tem um lenço que a Zendaya está utilizando. Shia, como é que é o nome do personagem? Shani, Shia, né? sei lá. Shani. E que a Shani utiliza, né, quando ele tá junto com o Paul. E o vermelho também aparece muito, com sangue. Aliás, tem uma cena no final do primeiro filme que é linda, ele olhando, né, pra Shani. Olhando pra Shani com os olhos bem azuis e um monte de sangue sangue na cara. Ficou muito bonito. E o amarelo. Então, o azul, o amarelo e o vermelho aparecem, que são cores primárias, para poder dar esse destaque. E isso é bem intencional, bem bonito. Ô, Bruno, em relação a isso, eu acho que assim, mais predominante do que o vermelho e o amarelo é o laranja, porque é a cor do deserto, né? E o azul também, que eu concordo. Não, é o bege. É o bege pastel. Sabe? E é bem neutro. Ele não é laranja, não. O laranja aparece como sol de vez em quando, amarelado e tal. Mas o laranja mesmo, ele não é uma cor vibrante, da forma como que você está colocando. Sabe? Cor vibrante mesmo é o vermelho, o azul e o amarelo. É porque é outra coisa que eu ia falar, que é o seguinte. E o bege tá bem próximo ali do laranja, né? Mas o que acontece? Eu acho que eu acho que é uma mesma estratégia que eles utilizaram num outro filme que foi o Mad Max Fury Road. O que eles fizeram? Lá eles saturaram a cor da areia do deserto para ela ficar ainda mais laranja do que esse. Esse realmente tem tá mais puxado pro bege, né? Só que o azul e o laranja são cores opostas. Então, assim, um dos maiores contrastes que você pode ter visual é o azul com o laranja. E assim como você tem o preto e o branco, né? Mas assim, de tonalidade de cor
sem ser preto e branco, eu acho que é o azul e o laranja. E aqui acho que fizeram isso também. E acho que, claro que o Denis Villeneuve, como diretor, foi muito bem em expressar isso na tela, mas pelo que o Ricardo falou, essa tonalidade azul já estava pensada lá, então provavelmente o autor dos livros já, eu imagino que tivesse ciência desse contraste absoluto entre o azul e o laranja, mas sei lá, só observações aqui sobre... E já que entrou um pouquinho nessa parte de design, só vou acrescentar uma coisa. Você está certo em relação ao contraste do azul com o laranja, só que, na verdade, os estudos falam que o maior contraste mesmo que existe não é nem preto e branco, é preto e amarelo. Mas voltando aqui para o filme, o que a gente vê no laranja, talvez, que você possa colocar, que ele tem um tom mais terroso, que inclusive o Ricardo comentou, foi a questão do próprio melange, da especiaria, né, que tem essa tonalidade um pouco mais alaranjada. O deserto em si, pelo menos do meu ponto de vista, ele é mais neutro, tem cores mais beges, né? E o azul se destaca por conta disso, né? Mas você tem total razão entre o azul e o laranja. Agora, uma pergunta aqui para o Ricardo em relação à estética, porque eu concordo muito com ele com essa questão do ornitóptero, né? Porque a libélula que aparece ali é até uma coisa muito legal, cara. Que você sabe que a tecnologia é muito baseada na natureza, né? Quando você pega, por exemplo, um estudo, por exemplo, que fizeram com painéis solares, os painéis solares eles têm uma efetividade muito maior quando você, por exemplo, posiciona eles como as plantas, as árvores, né? De uma maneira mais caótica do que quando você coloca eles alinhados, né? Ou seja, quando a tecnologia imita a natureza, às vezes ela é muito mais efetiva. E eu vou ser bem sincero, eu vejo essa libélula voadora funcionando no mundo real, cara. Eu acho sensacional. Nossa, eu também. Não é? A pergunta que eu queria te fazer, Ricardo, é a seguinte. O que você entende como estética? Porque, para mim, a sensação que eu estou tendo é que você está falando também assim, da questão da religião misturada com a tecnologia, e isso é incorporado no mundo, né? Então não é só a questão de cores, mas você está querendo dizer assim em relação na construção do mundo como inteiro, é isso? Eu posso fazer uma provocação aqui para vocês pensarem. Vocês são tão enredados pela propaganda Bene Gesserit que vocês começam a significar tudo de forma religiosa inconscientemente no filme. As visões são proféticas, elas não são tudo. A gente entra no jogo do Messias. Aí você começa a olhar as visões, não, mas as visões são proféticas, elas são simbólicas, elas trazem princípios. Exatamente, é a mística que as Bene Gesserit querem fazer e que elas fazem com brilhantismo. Elas querem justamente isso, que pareça que seja uma coisa transcendental, que seja uma coisa espiritual. E o chocante, o negro, tá justamente, o terrível é você ver que é tudo armado. Isso. Sabe, uma das grandes críticas de Duna, um dos grandes pesos de Duna, é mostrar a manipulação social, a engenharia social que é feita friamente por aqueles que realmente detêm o poder, para que você tenha uma ilusão de liberdade, uma ilusão de escolha, mas na verdade você é uma marionete. E o que acontece em Duna é que as marionetes saem do controle quando uma pessoa assume esse poder e começa a usar, e o pior, a própria pessoa que está usando não é a pessoa para quem aquelas teias foram montadas. Então, o que acontece? Aquela pessoa que também era uma pessoa manipulada, ela começa a acreditar na profecia. Só que a profecia era um instrumento e não uma verdade. Mas o povo começa a acreditar que ele é o cara, que ele é o Messias. E é aí que é a grande jogada. Primeiro, Duna mostra todo o processo de levante de um Messias. E no segundo é onde começa a mostrar mais evidentemente que aquilo não é legal. Que na verdade é a jornada de um anti-herói e que a coisa está ficando cada vez pior. Exatamente. É o falso Messias, é o Messias programado, né? Eu acho assim, a gente falou de coisa pra caramba aqui, acho até que a gente já tocou nos pontos mais críticos, né? Eu acho até que nem compensa a gente só partir aqui pros
pros pontos finais, não sei se vocês concordam comigo, mas tem um outro personagem que eu achei muito enigmático, e que talvez, Ricardo, você possa explicar melhor pra gente, que é a irmã do Paul, que tá lá na barriga da Jessica, e um bebezinho que já tá falando com telepatia, o pessoal ali já dando palpite ali no que tá acontecendo e tal. Você pode explicar um pouco melhor? Eu acho que uma vez você me falou que é bem diferente o papel dessa personagem nos livros, né? É bem diferente mesmo. O que acontece? A irmã do Paul, a Alia Atreides, né? Atreides, ela é um personagem, talvez um personagem com impacto muito grande. É um personagem que foi completamente mudado do que tá no livro pro que aparece no filme. No filme, ela ainda não nasceu, e ela é chamada até de aberração, né, no livro e tal, porque ela tem poderes, né, que são despertados nela e que ela não tem um controle muito grande sobre eles, não. E o que acontece? No livro, ela nasce e ela é uma criança. E ela nasce, tipo assim, o filme ele altera alguns fatos e ele tenta adaptar as alterações que ele fez. Então, tipo assim, a mãe começou a falar com o feto ainda na barriga. Isso não existia no livro. Isso não existia, mas é a forma como eles conseguiram. É a forma como eles conseguiram dela cumprir o papel dela. Entendeu? É porque no livro acho que são vários anos tudo isso que a gente tá vendo ali, né? Isso, são 3 anos e acontece coisa demais. E a irmã do Paul, ela nasce, ela é uma criança, depois ela tem papéis muito importantes na dinâmica do livro. E no filme eles colocaram de uma forma que, assim, se ela for ter algum protagonismo maior, vai ter que vir num terceiro filme, mas eu acho que eles já modificaram tanto que eu tenho dificuldade de enxergar o papel dela num próximo filme. Mas já tá confirmado o terceiro filme, que vai ser o Duna The Messiah, né? Não sei qual o ano específico, mas acho que já tá em produção aí, né? Pois é, eu não sei como é que ela vai cumprir os papéis dela, porque ela é responsável por coisas muito importantes dentro de Duna. E eles modificaram essas coisas. Então, assim, eu não sei como é que ela vai fazer, como é que eles vão fazer para adaptar o papel dela no futuro, não. Porque, na minha impressão, do jeito que eles colocaram, foi uma coisa meio programada para acabar no 2, sabe? Não visualizo como é que eles vão fazer para desfazer o que eles fizeram em relação a essa personagem, porque ela é muito importante no Messias, né, de Duna, que é o próximo livro, entre aspas, porque a sequência não foi exatamente respeitada, e ela tem um papel muito importante, e justamente isso que eu não consigo entender, como é que eles vão refazer o papel dela uma vez que foi tão alterado. Eu imagino o seguinte, porque parece, né, o que vai começar ali, no final o Paul Atreides, ele dá um mega golpe no imperador e se torna o novo imperador, casa com a princesa, né, e parece que vai começar ali uma guerra com todas as outras casas que não reconheceram ele como imperador, né, então, sei lá, me pareceu uma solução possível, porque mostra em uma visão do Paul Atreides ele conversando com a irmã dele, inclusive com a atriz Anya Taylor-Joy, que é uma das melhores atualmente aí, né? Eles podiam só dar um time skip, coloca, sei lá, 17 anos na frente aí, e agora já é uma personagem adulta que pode influenciar na história, né? Não sei. Você acha que isso aí daria pra consertar ou não, Ricardo? Olha, eu acho bem complicado. Eu acho que a forma como eles colocaram já causou alterações na história muito drásticas. Vou dar um exemplo aqui. A morte do Barão Harkonnen. A morte do Barão Harkonnen. Quem matou o Barão? No filme foi o Paul, né? No filme foi o Paul. Quem mata o Barão nos livros? Aí eu não sei, só você que pode revelar isso pra gente. Quem foi? O feto. Entendi. Aham. Entendeu?
Mas era uma criancinha de 3 Arya anos. mata o barão Vladimir Harkonnen com uma agulha envenenada Ó. com o Gonjabar, que é aquele veneno poderosíssimo que é utilizado lá pelas Bene Gesserit para matar um possível Kishal-Derá lá, que é o escolhido, né? Caso ele não seja o cara ideal para ocupar aquela função. Isso. E se ele demonstrar ausência de controle emocional total sobre o corpo dele, né, que é o requisito maior, se ele demonstrar impulsividade, ele tem que ser executado na hora, porque ele é uma ameaça, ele é um risco, Uhum. entendeu? Então, assim, e ela mata o barão com isso. É uma Quando criança, ela né? faz isso, no ela livro. faz isso porque ainda é uma criança. Pra você ter ideia, ela como criança é uma das maiores lutadoras de faca do universo. Então, assim, É bom. e aí no Ela- filme ela- quem mata o barão é o Paul, entendeu? E tipo assim, a Alia ela tem várias interações muito importantes na trama. E aí, do jeito que eles colocaram, eu fico indo como é que eles vão fazer essas interações. Daqui a pouco eles vão ter que colocar o feto voando de voadora aí, fazendo. Realmente eu não sei como é que eles vão fazer, não. Entendi. Ah, cara, eu achei essa transformação do feto, assim, ficou uma coisa grotesca, bizarra, mas eu gostei, cara. Como que foi Não, feito. ficou ótimo, cara. Ficou ótimo, mas só que tinha que parar por ali, você entende? Aham. Eu não acho que eles planejaram um negócio para ter uma continuidade, não. Foi um negócio que foi uma forma que eles encontraram para resumir as coisas e ainda assim dar a influência do personagem, para não descartar o personagem. Só que eu não acho que eles estavam esperando uma continuação. Eu acompanhei isso na época, quando saiu o primeiro. Sempre houve essa dúvida. Eu até acho que vi entrevistas de pessoal da produção lá, que havia dúvida se haveria o terceiro filme. Eles esperavam a recepção do segundo, e pelo menos de crítica ele foi uma gratíssima surpresa aí, né? Mas assim, eu acho que a gente abordou um monte de pontos interessantes que vai permitir que o nosso ouvinte aí até reassista e ter uma visão diferente aí desses dois filmes, né? Mas vocês querem acrescentar alguma coisa antes da gente partir para as nossas notas para essa duologia épica? Tem uma que. Você vai falar depois também, ô Rossi? Não, eu só ia acrescentar, só ia falar que foi muito iluminador essa conversa. E é uma pena que eu não pude extrair isso antes de assistir os filmes, né? Aham. Aí eu te falo, se você tiver interesse de ler o livro, o primeiro livro de Dune, se você tiver o interesse de ler o livro, depois você vê o filme, você vai mudar a sua experiência completamente. Para quem viu o livro, ver o filme é uma experiência fantástica. Muito legal. Ou ver o nosso episódio aqui fantástico também, já meio caminho andado, né? Porque nós mastigamos muita coisa aí. Você vê um serviço social prestado pelo Vingador do passado. Então, Depende, né? Depende. Eu acho que a experiência ela só vai ficar interessante mesmo se der o like e compartilhar. exatamente. Ah, aí fica Aí- sensacional. É um homem Sensacional. sábio. É um homem Isso aí. sábio. Eu queria só complementar com a pergunta que não. Que precisa ser feita, que não foi respondida até agora. É a pergunta principal desse filme, antes da gente pular para as nossas notas. Por favor, a pergunta que não quer calar. Como raios eles descem do Vermes? Porque, como eles sobem dos Vermes, eu entendi. Mas como é que eles descem? Como que eles descem daquela criatura? Pelo amor de Deus, eles não tiveram nem coragem de mostrar isso no filme. É verdade. Explicação. Desce só Essa em é realmente on-screen. uma pergunta fantástica. É aquela velha estão lá. história, né, cara? O importante é a decolagem. O pouso é um detalhe que você vai se lembrar com amargor no futuro. Exatamente. O importante é a decolagem. Depois você fala assim, bom, agora como é que pousa, né? É, por aí Pois mesmo. é o grande furo do filme pra mim. Mas vamos lá para as nossas considerações finais, nossas notas. Ô Bruno, você quer estrear aí dando a sua nota? Lembrando, as nossas notas são baseadas
nos rankings de poder de Yu Hakusho, né? Do Torneio das Trevas. Vai do rank S até o rank E, né? Qual que seria a sua nota aí para esses dois filmes? Se quiser dar nota separada para cada um deles, sinta-se à vontade. Ok, perfeito, né? Como o Rossi falou, ele preferiu o primeiro ao segundo. Eu preferi o segundo, mas eu tenho que dizer que o primeiro é sensacional também, muito bem construído. Só que eu vou começar falando uma coisa esquisita. O primeiro filme, ele me deu sono, cara. Não vou nem mentir pra vocês, não. Eu tive que parar e assistir ele como se fosse uma série. Porque ele é tão lento, eu senti que ele era tão lento devagar, e assim, as cores mais assim, a musiquinha mais baixa, cara, até a voz dos personagens é baixinha, assim. Ô Bruno, imagina se eles tivessem feito uma transcrição do livro pro filme. Você imagina. Se você tá achando o ritmo do filme lento, cara, do livro, tipo assim, é muito mais lento. Muito mais lento. Porque eles explicam demais, eles tornam o negócio muito mais rico e muito mais crédito. As coisas acontecem num ritmo muito mais realista, assim, mostrando a evolução de um cenário, de uma intriga de poder, as coisas vão se movendo, vão acontecendo, vai tendo uma intriga política que vai desenvolvendo em camadas. Imagina se eles tivessem colocado isso no filme, cara. O pessoal não ia aguentar até o final. Mas um filme de 6 horas, você não ia conseguir ficar meia hora. Abrindo um parêntese aí, só para corroborar com isso aí que o Bruno falou, ao longo desses últimos 3 anos aí, muitas vezes eu já deixei passando o Duna 1 pra dormir, viu? Apesar de eu achar brilhante, mas ele também é bom pra ter essa funcionalidade também. Fica a dica. É quase uma questão de linear, né? Uma maravilha. Excelente filme. Eu acho legal não chegar no final da conversa, assim, e vocês desvalidarem toda a opinião de vocês. Não vale porra nenhuma, então. Só do Ricardo. Vale sim. Vai vale ficar sim. vindo usar o filme pra dormir. Tomar no cu de você, mano. Ué, você não gosta de dormir, Royce? Então, ó, vou te dar uma dica, cara. Eu gosto de Precisa dormir. descansar e tal. Não, velho, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho um filho. Eu não preciso de ajuda pra dormir, não, velho. É tipo o Hulk, quando ele fala meu segredo, eu tô sempre nervoso. Meu truque é que eu tô sempre cansado, velho. Não, Royce, você precisa. Vamos supor que ele tá gritando e tal. Você tá com um pouquinho de dificuldade pra dormir, você bota lá. Até pra ele dormir. Aí tá. Agora, Bota pra ele dormir. 10 horas da noite, o Rossi de pantufa em casa. Põe o Duna aí, vai olhando pra ele. Isso pro Duna 1 e Duna 2 eu já não achei tão assim cansativo, assim, no sentido de, assim, de dar sono. Eu achei ele mais animado, eu não sei o que vocês acham. Mas só para poder completar, né, a análise do filme do meu ponto de vista, realmente é a demonstração do corte do Paul com a Casa Atreides no seguinte de ir cortando os laços quase que umbilicais, né? Por exemplo, a morte do Duncan, que para mim inicialmente parecia um personagem meio solto, tá? Por que esse personagem existe? É para demonstrar que ele tá perdendo todos os laços. O pai dele morre, o Duncan morre, a família dele morre de uma maneira geral, sobra só a mãe, né? Que depois a gente vai descobrir que ainda tem sangue Harkonnen. Ele é, na verdade, um Harkonnen também, né? E isso mostra que, no final das contas, o Paul, ele junta as três coisas. Ele é Atreides, ele é Harkonnen e ele é também do povo do deserto, né? Então acho que isso é bem interessante de analisar também. E também Bene Gesserit, né? O multiclasse master. Exatamente, ele é um pouquinho de tudo. Ele tem ali a união de todos os poderes. Ele é Paul Atreides, né? O Capitão Planeta. Você acabou de passar a definição do que Shadowrai e por que ele é tão perigoso. Que ele é exatamente isso. Ele é um combo de tudo. Ele é o dominador final e o maior pesadelo das Bene Gesserit era justamente perder o controle sobre um cara desse, entendeu? Que tivesse ali os poderes, as memórias, as coisas que elas tentam manipular, que elas tentam evitar e não ter controle sobre esse cara. A luta delas era para ter um cara desse sob controle e elas perdem o controle. E aí que é o X, né? Para frente da trama, o grande ponto central é esse. A partir do momento que elas perderam o controle, a manipulação delas se volta contra elas. Perfeito. Elas criam um monstro, né? Ele é
realmente, transforma ele a narrativa criada pelas Bene Gesserit e o próprio, né, os poderes que ele ganha transformam ele num potencial incontrolável, né, que inclusive elas têm medo exatamente disso, né. Então esse primeiro filme para mim realmente mostra isso, eu acho bem interessante, apesar de dar sono. E no segundo, eu entendo como a ascensão dele realmente se transformando de fato nesse Messias, né? É quando ele se transforma Harkonnen, né? Então é uma segunda morte dele, porque nesse caso é quase literal do Messias, né? Se você for fazer um paralelo bíblico, inclusive, né? Com a Bíblia, ele morre e depois ressuscita, praticamente, né? Isso é bastante interessante de notar. Na então, verdade, já que você abriu esse parênteses, Bruno, na hora que eu saí da sala de cinema vendo esse filme, eu identifiquei paralelos bíblicos, mas não com a figura aí, Jesus, né? Eu vi com o anticristo, que ele tenta imitar os passos de Cristo justamente para enganar as pessoas de que ele é o Messias, né? Eu achei até curioso a parte que ele se autoproclama o Paul Muad'Dib ali no meio das pessoas, né? É até uma figura aí para quem for ler aí o livro das revelações, os paralelos assim são assustadores, né? Mas pode prosseguir aí no que você estava falando. Não, sensacional. E aí tem essa cena que ele se autoproclama, mas tem uma outra cena também no final do primeiro filme que eu acho, quer dizer, no meio, mais ou menos, do final do... Ah, não, é no segundo mesmo. Que a mãe dele bebe a água da vida. E aí eles falam, tá tendo uma briga entre as duas facções do Freeman, né? Uma falando, ele é o Messias, a outra não. Aí vira e fala assim, não, eu não sou o Messias, né? Aí o pessoal termina a discussão e aparece depois o Stiga, que acredita nele. Olha, só um verdadeiro Messias diria que ele não é o Messias. Me lembrou aquele filme A Vida de Brian, cara, do Monty Python. Que o Brian aparece, eu não sou o Messias, eu não sou o Messias. Oh, meu Deus, só o Messias diria que ele não é o Messias. É sensacional. Mas tem então esse crescimento do personagem para ele se tornar completo, né? Como a gente estava falando. E assim, eu acho o filme sensacional, né? Terminando com aquela quase que promessa silenciosa da eu sempre esqueço o nome dela. Shayna, não. Shani, obrigado. A Shani. Gente, o Bruno ainda, se ele errar o nome dela mais uma vez, pode sair mais um Bob Goblin aí, né? Pra lista, mas pode continuar. O Bob Goblin, a gente já falou sobre isso, enfim, não vamos desviar demais, não. Então a Shani é quase como uma promessa assim, eu tô esperando duas coisas do terceiro filme. A guerra, né, e também a vingança da Shani contra o Paul. Vamos ver o que vai acontecer daí. Então minha nota, para poder resumir, é o seguinte, apesar dele ter sido um filme que foi indicado para o Oscar, eu não acho que ele é um bom filme suficiente para ganhar o Oscar. Sendo muito sincero. Eu não acho que ele tá no mesmo patamar de um Dança com Lobos, de um Senhor dos Anéis. Ele é um excelente filme, sem sombra de dúvida, mas, sinceramente, talvez ele ganhe o Oscar porque eu não assisti os outros filmes, tá? Pra ser bem sincero, mas talvez os outros filmes não estejam tão bons quanto ele. Então talvez ele ganhe o Oscar de melhor filme, talvez porque, de uma maneira geral, a qualidade dos filmes não esteja tão boa. Então a minha nota para os dois filmes é nota B. É um excelente filme para assistir, muito bem construído, muito interessante, mas que não é assim um filme que está muito acima da média para, inclusive, ganhar o Oscar. Essa que é a minha opinião. Deixa eu dar a minha nota agora, e logo depois vai pensando aí Rossi e Ricardo, né? Mas a minha nota para esses filmes é a seguinte. Pro primeiro, eu vou dar rank S- e pro segundo, S. Por quê? Esteticamente são filmes inacreditavelmente deslumbrantes, né? Você vendo aquelas dunas, né? Eu concordo com várias das observações que o Rossi trouxe aí. Eu achei importantíssimo nesse nosso episódio a gente ter aqui a posição de dois lados diferentes, do Ricardo, que conhece tudo sobre os livros, e do Rossi, que estava ali verde assistindo pela primeira vez. Eu concordo com muitas das críticas dele do mau entendimento ali de uma pessoa que não conhece a mística, mas eu também acho que não tem tanto problema assim um filme não ser fácil de ser entendido, né? Então teve muita coisa que eu fui entender só na segunda vez que eu assisti os dois, né? Então assim,
Eu acho que esse ritmo mais cadenciado, né, é uma coisa que diverge muito do que nós estamos acostumados a ver nos últimos 15, 20 anos aí de Hollywood, que sempre tentam dar o filme com o ritmo mastigadinho, sempre acelerando, sempre dando estímulo para essa geração hoje que só consegue assistir vídeos curtos, ou muitas vezes para ver um filme desse e fica mexendo no celular enquanto tá assistindo, né? Então, assim, ele é um filme contemplativo, ultra simbólico, e por mais que vários desses elementos complexos da trama, do background não estejam ali presentes, você vê as simbologias ali presentes, você vê as insinuações do que é possível você ver, mesmo que seja vendo por uma segunda ou terceira vez, né? No meu caso, muita coisa eu vi na segunda vez, né? E, claro, me ajudou muito já ter tido conversado com o Ricardo antes, né? Então, na minha opinião, eu acho até o segundo melhor ainda. O 1 eu já tinha ficado maravilhado, né? Mas realmente ele tá ali mais lento, mais construindo o solo. E o segundo, quando mostra essa jornada não é nem anti-herói, não. É o downfall mesmo. Ele é um vilão. É um vilão que é protagonista, o Paul Atreides. Com certeza. E aí, eu achei espetacular do jeito que eles construíram esse downfall do protagonista ali até o final, uma coisa monstruosa, um dos personagens mais aterrorizantes, e é um dos últimos 10 anos, todo mundo, vocês, meus amigos aí, sabem que eu sou fissurado no Mad Max Fury Road. Eu acho que desde aquele filme do Mad Max Fury Road não tinha vindo um filme tão bom quanto esse, então esse é o melhor filme dos últimos 10 anos, depois do Império aí do Fury Road, né? O Duna parte 2. Então, pra mim, rank S menos pro primeiro. E rank S, eu acho que tá ali. Eu acho que o Senhor dos Anéis, a trilogia ainda tá acima, né? De Star Wars também. Mas eu acho que essa duologia do Duna vem muito próximo ali. É claro que eu até tenho uma preferência maior pelo gênero de high fantasy ali do Senhor dos Anéis, mas eu reconheço uma qualidade insana desses dois filmes. Tá aí a minha nota. Ross, você prefere fechar ou prefere deixar o Ricardo dar a nota final aí? Eu prefiro fechar. Pode dar sua nota, Ricardo. Perfeito. Bom, eu acho que assim, fica um pouco difícil raciocinar no ranking, porque é um ranking só de notas, né? E não tenho paralelos, por exemplo. O que seria um S? O que seria um A? O que seria um B? Mas, assim, eu entendi. Por exemplo, eu não posso comparar Duna com Dança com Lobos, né? Tem filmes aí, Clube da Luta. São filmes que marcaram gerações para trás aí e que são filmes muito bons. Mas, levando em consideração o contexto atual dos últimos, 10 anos, é impossível não dar S para esse filme. Os dois. Pelo menos nos últimos 10 anos. Ele pode ter os defeitos dele, mas eu acho que os defeitos dele são limitações da própria mídia, né, que ele está colocado, não tem jeito, a gente não tem público para poder fazer ali 5 filmes de 2 horas cada um, para o negócio poder ser trabalhado como deveria, com a expertise, com a profundidade que poderia. Então, assim, eu acho que com o que o diretor tem, com o que pode fazer, tentando fechar ali com 2, 3 filmes, eu acho que ele fez um trabalho muito bom. Na minha opinião, tanto um filme quanto o outro, eu daria S. E agora é claro que eu acho que a experiência ela é muito mais rica e você fica muito mais apaixonado pelo filme se você lê os livros, porque você lê os livros, você imagina, mas você não visualiza. E a hora que você vê o filme e você visualiza, você completa a experiência dos livros de uma forma majestosa. Hoje em dia, literalmente, assim, eu já cheguei a reler alguns pedaços do livro, colocando a trilha sonora, o soundtrack de Duna, para tocar. Então, assim, eu fico lembrando das cenas do filme e encaixando elas no livro, relendo alguns pedaços do livro, porque realmente a mídia visual ela é fantástica.
A trilha sonora, ela é fantástica. Então, assim, completem muito a experiência dos livros. E é isso. Maravilhoso. E você, Rossi, qual seria a sua nota aí pra esses 2 filmes do Duna? Olha, eu daria pro primeiro filme um bom B+, B superior. Acho que foi um filme muito agradável de assistir, foi um filme bacana, me deixou empolgado. Igual o Ricardo falou, você também falou, eu acho que não é uma obra de arte, tipo assim, né, a lá Senhor dos Anéis ou Star Wars, apesar de eu achar que, dependendo do quão bem feito é a lore, né, não sei, talvez tenha potencial para ser, se bem construído. E o segundo filme eu daria para ele um C+. Acho que é justo. Acho que é um filme que tem um pacing mais lento que o primeiro. Eu acho que ele não esclarece as coisas que fariam dele um filme mais interessante, né? E eu não sei, eu senti meio que no primeiro eu tava empolgado com a história, no segundo eu meio que só queria ver como é que ela ia desenvolver e terminar, entendeu? Então eu acho que faltou, não sei, faltou algum tipo de tchan nesse segundo. Claro que a cinematografia é linda, a fotografia do filme também maravilhosa. Eu acho que a atuação, né, da maior parte dos atores e atrizes é muito bom. E tudo mais, mas eu acho que, não sei, me faltou um tempero aí no segundo filme. Então eu acho que um C mais pra ele tá bem adequado. E assim, Faltou um melange aí, né? E o que eu acho bacana disso aqui das notas que nós estamos dando, você vê o tanto que foi divisivo, né? E eu pelo que eu já li aí, assim, parece que as obras de Duna, desde o início elas foram divisivas, né, Ricardo? Tem muita gente que é super fã do Duna, mas tem outras pessoas que não se interessaram tanto. O próprio Tolkien, eu já vi ele falando que ele não gostou, ele tentou ler Duna, mas não gostou muito, né? Mas assim, então acho que é digno e é interessante ter obras divisivas também. É bacana a gente poder discordar e ver o que o outro tá pensando diferente dessa obra, assim. Isso eu acho bem bacana quando tem uma obra assim divisiva que a gente pode colocar nossos argumentos de lados contrários, né? Eu acho que nem tudo que é fantástico, nem tudo que é bem construído, nem tudo que é profundo tem um ritmo bom, tem uma forma boa de se colocar, tem uma forma boa de se construir. Eu falo assim, Duna é um negócio que você fica apaixonado com as coisas que foram criadas, mas assim, não quer dizer que o livro, por exemplo, tenha sido escrito de uma forma que aquilo foi passado da forma ideal. Então, assim, tem momentos que o livro é muito parado, tem momentos que você quer acelerar, você quer pular umas páginas para frente, tem hora que você volta para trás para tentar entender um negócio, mas assim, não é aquela leitura que você fala assim, nossa, o cara escreve de um jeito que você vai começar e terminar sem parar de ler. Não é assim. Ele não é esse nível de escrita. Então, mas ao mesmo tempo ele criou coisas, a criatividade e a profundidade das coisas criadas e a coerência de uma coisa com a outra é fenomenal. É fenomenal. Você entende a política galáctica, você entende as casas, você entende as organizações, você entende os interesses, as julgadas, as manobras, você entende tudo. Só que realmente vai exigir de você interesse. Você tem que interessar, ler, tentar entender. E assim, não é todo mundo que tem essa vontade. E muitas vezes a forma de escrita, ela poderia ter sido melhor. Mas assim, é o que eu falo, a obra ela não pode ser completa em tudo, né? Tipo assim, criatividade. Pô, Senhor dos Anéis é uma fantástica obra. Tem gente que fala, cara, você dorme se você começa a ler. Porque a flor pendia para o lado, ela era azul, mas tinha umas bolinhas e ficava balançando ao vento. Cara, o pessoal fala assim, cara, eu vou levantar e vou embora, velho. Você começa a ler o negócio e você fala assim, pô, mas tá lento demais. Ao norte, uma gota d'água pinga.
na montanha distante. Eu vou chamar o Tom Bombadil, que é bombado pra caramba, pra dar porrada no vocês aí das heresias que vocês estão falando sobre o Senhor dos Anéis. Eu não tô falando heresia, não. Eu li o livro e é literalmente, tem uma parte que é isso. Ele começa o parágrafo falando isso. Ao norte, uma gota de água. A heresia não é você contar, não é com você contar isso, é você não gostar, entendeu? Não, eu gosto. Pelo contrário. Então tá bom. Não, é o que eu falo. Tem gente que vai odiar isso. E tem gente que vai falar, cara, não, realmente é lento, mas se você não quer ver, pula umas páginas pra frente, tenta entender pulando ali, pegando os pedacinhos. Cara, cada um lê de uma forma. Vai ter cara que, igual você falou, essa geração é muito objetiva, vai querer as coisas muito prontas. Só que não é isso. O livro é um passatempo, ele quer que você saboreie, ele quer que você vá aos poucos. Você quer ler mais rápido, você lê mais rápido, depois você volta. Então, assim, cabe a você imprimir o seu ritmo na mídia que você pode, que é o livro. Agora, no filme, por exemplo, no cinema, você não tem escolha. Você tem que sentar e você tem que seguir o ritmo do diretor. E aí que é o negócio. O diretor, ele conseguiu fazer uma coisa fantástica. Eu fiquei com medo. Na hora que eu fui ver Duna, eu falei assim, cara, eu vou sentar lá, eu vou conseguir esperar isso acabar, porque se ele seguir o mesmo passo do livro, cara, eu vou ficar lá literalmente vendo as coisas acontecerem no deserto lentamente. E não, ele teve a manha que ele colocou as coisas para acontecerem de forma dinâmica. E mesmo assim você ainda recebe a crítica, pô, nossa, porque eu senti sono em determinada parte. Exato, ele ainda conseguiu deixar algumas partes caírem um pouco, até para não mostrar que o negócio não era um furacão. Em um dia aconteceu tudo. Ele teve que dar faz parte do Duna essa cadência, né? Tem que ter um slowdown para mostrar que as coisas não foram instantâneas. Entendeu? Mas aí você, ouvinte aí, coloca nos comentários se você curtiu Duna, né? O que você pensa aí sobre os nossos comentários, né? E é isso, agradecer demais ao Ricardo, né? Deu uma aula. Deu uma aula aí. Fantástico, né? Eu acho que trouxe uma informação que sem ela não seria possível fazer o programa, né? Então ele seria muito mais pobre do que ele foi, né? Tipo assim, seria muito pobre. Porque a perspectiva do filme, eu acho que ela é fácil de ter, né? Tipo assim, o filme ele é muito mais popular do que o livro. E, igual a gente comentou aqui, sem os livros, a informação que os livros têm acrescenta tanto que não ter ela, assim, é muito prejudicial. É muito legal ter essas novas informações aí. Então, muito obrigado, Ricardo, por ter vindo e pela compartilhar com a gente a sua expertise aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aí mais uma vez, pessoal. Foi um prazer, né? Muito divertido essa conversa nossa aqui. E eu realmente convido aí o pessoal que tiver interesse em conhecer mais de Duna, de ler pelo menos o primeiro livro, né? Que de longe é o melhor livro da série, mas assim, são 6 livros, né, ao todo. E todos eles são bons, mas o primeiro, ele é a fundação de tudo. Então, assim, se você ler o primeiro e gostar, aí você pensa se você vê o resto. E realmente, ler o livro é muito interessante, porque você entende muito mais da dinâmica das coisas que estão acontecendo. E tem agora uma novidade, que é a série, né? Que vai estar abordando diretamente as Bene Gesserit e o que vem antes dessa história toda, e essa série é muito legal. Não tive a oportunidade ainda de ver ela com mais profundidade. Estou até esperando acumular um pouco para eu poder ver com mais volume, mas parece ser muito legal também, essa série que lançaram nova aí. E é isso, pessoal, obrigadão aí pelo convite. Estaremos aí sempre que for interessante para vocês. Valeu demais. Até mais para vocês. Sensacional. Aqui o nosso Vingador Júnior aí aparecendo, né? O Ricardo, a figurinha carimbada. E eu também vou dar aqui meu tchau para vocês. Vindo diretamente do passado, todos os Vingadores aqui para falar com vocês no futuro. Aquele abraço.